Mas agora trazemos uma entrevista importante para o plantão deste sábado, ainda falando sobre esse assunto. Converso agora com o secretário de Ciência e Pesquisa em Saúde de São Paulo, o doutor Davi Uip. Doutor Davi Uip, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Me ouve bem? Tudo bem por aí? Eu sou bem, muito obrigado, à disposição. Bom, vamos começar então, doutor, por essa declaração de emergência global da OMS. Isso pode significar, na sua visão, risco dessa infecção se tornar uma pandemia, como o caso do coronavírus? Primeiro, foi uma decisão adequada. Eu venho falando há dias que era necessária essa decisão. Adequada, corajosa e oportuna. Nós temos um aumento do número de casos em vários países do mundo. Há a transmissão comunitária, as pessoas estão se contaminando sem terem viajado. É uma transmissão que ela é simples através de contato próximo. Então, a decisão foi absolutamente adequada e facilita as políticas públicas que os países devem tomar. Ótimo. Eu vou chamar a Basília Rodrigues, estava há pouco com a gente, trouxe uma atualização sobre como o governo brasileiro enxerga a doença por aqui e tem pergunta para o senhor também. Basília, contigo. Oi, tudo bem? Obrigada pela entrevista. O governo disse que o SUS está preparado para orientar, tratar casos, né, se for a situação desta nova doença. Qual a percepção que o senhor tem sobre o quanto o SUS está preparado para encarar a monkeypox agora com essa nova classificação de emergência? A gente que sofre de outros problemas, né, em saúde pública também. O SUS é a bola de ouro da saúde mundial. Ninguém tem dúvida sobre o que aconteceu na epidemia do Covid. E se não fosse o SUS, nós teríamos problemas muito maiores. Nós temos que, obviamente, informar as nossas unidades básicas, treinar. E são 3 percepções importantes. Primeiro é da prevenção, né? Transmitir ciência de uma forma muito cuidadosa, é um tema difícil de você transmitir. Segundo, fazer todas as formas de prevenção. E terceiro, que é fundamental, ter o teu sistema pronto para conseguir internar os pacientes com as formas clínicas mais sintomáticas ou mais graves. Até o momento, felizmente, nós não temos mortes, mas é uma doença que se expande e me preocupa a hora que esta doença atingir os pacientes imunodeprimidos, pacientes com câncer em tratamento, pacientes transplantados, pacientes com doenças crônicas. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos que ter perseverança, atenção e ação. Tainá, uma das coisas que eu acho que aumenta, né, o nível de dúvidas das pessoas é até o nome da doença, né? Varíola do macaco. Mas é transmitida pelo macaco? Não. Por que este nome, né? E até mesmo de que forma a gente pode tornar esta doença mais de fácil conhecimento da população, sendo que o nome dela já vem aí com um equívoco, né? Ou sem com uma estigmatizar confusão. Os animais, não é, Basília? Exatamente. Acho que aqui na Secretaria mesmo de Saúde, eu vi um dos técnicos falando sobre isso, sobre a necessidade da gente utilizar um outro termo. Doutor Davi Uip, existe um outro termo mais adequado para a gente tratar da doença, se referir a ela? Olha, eu tenho 2 preocupações. Uma que eu sou do tempo dos primeiros casos de AIDS no Brasil e cometeu-se um erro imperdoável em rotular populações de risco. Esse foi um erro de comunicação, um erro da saúde pública que nós pagamos o preço até hoje. O segundo equívoco, quando da febre amarela, alguns anos atrás, que viu-se que o vetor era o macaco, as pessoas saíram matando macacos. O macaco que nos alertava para as providências que nós devíamos tomar. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com a comunicação. Nós temos que inventar um nome melhor. O nome não está bom e nem tem nexo com o que está sendo descoberto. A transmissão é de pessoa a pessoa. O macaco não tem nada a ver com isso. Me lembra muito o caso da gripe, a gripe do frango, né? Há alguns anos também se popularizou esse nome, mas também não tinha nada a ver com o frango. Você tem total razão. E as consequências, né? Então, de um lado, já se pretende rotular uma parte da população como população de risco, aonde todas as pessoas podem estar infectadas.
eu tenho até um cuidado imenso com as mulheres grávidas. Já há descrição de um aborto, não dá para correlacionar o aborto espontâneo ao vírus, mas pelo menos uma coincidência. E depois, a mulher, no momento do parto, quando ela adquire esse vírus, ela, como o seu médico, tem que tomar uma decisão, muitas vezes pela escolha do parto cesárea, para não contaminar o bebê pelo canal do parto. Então, são rotulações e nós temos que ter todo o amparo científico e a precisão da informação. Doutor Davi Wippe, vamos trazer aqui para São Paulo essa discussão. Há uma preocupação sensível dentro do governo, do qual o senhor faz parte como secretário, e uma análise sobre a compra de vacinas. Como é que estão as negociações e qual é a necessidade real de já correr atrás das vacinas neste momento? Hoje, atualizando o número do estado de São Paulo, nós temos 538 casos no estado de São Paulo, a maioria na cidade de São Paulo, mas já casos em diversas cidades. O governador ele deu duas determinações a nós da secretaria, desta minha secretaria e da Secretaria da Saúde, que o Butantan, ele primeiro negocie rapidamente as vacinas, auxiliando o Ministério da Saúde. E segundo, a viabilidade do Butantan produzir a vacina. Nós temos dois institutos no Brasil de enorme competência, o Butantan e Filmanguinhos. Então, o Butantan já elencou um grupo de cientistas para avaliar as duas possibilidades. A negociação não vai ser simples, porque há muito menos, a produção de vacinas, especialmente pela empresa dinamarquesa, é muito menor do que a necessidade mundial. Então, nós vamos ter dificuldades. Por isso, a medida da OMS é muito importante. Ela globaliza essa discussão. Segundo, o Butantan e a Filmanguinhos têm competência de produção. Então, o Instituto, o Butantan e as duas secretarias estão indo nessa direção, negociação e produção. São duas frentes paralelas, então, secretário, é isso? É a produção pelo Butantan ao mesmo tempo em que se faz a negociação com a indústria estrangeira? Sempre entendendo, né, que eu sou absolutamente a favor do Pacto Federativo. Nós não fazemos isso distanciados do Ministério da Saúde, fazemos para colaborar. Então, no Pacto Federativo, cabe ao Ministério da Saúde a decisão da política pública, a compra de vacinas e insumos e distribuição. Aos governos, aos governadores, cabe a governança, e aos municípios a aplicação das vacinas. Nós temos que trabalhar com governança de uma forma uniforme e unida. Levando em consideração as classificações surto, emergência, pandemia, falar que agora o mundo está sob emergência da monkeypox, né, significa o quê? O que é estar sob emergência? Isso é um alerta para as pessoas, para os governos? Tem que fazer o quê? E é uma facilitação, né, de políticas públicas, na globalização das vacinas, na uniformização das políticas pelos países e até na distribuição de recursos. Por isso que eu falo que foi uma medida absolutamente adequada e oportuna. Isto facilita as políticas tanto municipais, estaduais, como do governo federal. Então, é preciso ter uma política pública claríssima no momento que você vê um aumento importante de casos. Agora, existe uma discussão semântica que ela é pouco importante. Importante é tomar providências. A providência fundamental foi tomada pela OMS. O Ministério está fazendo seu papel e nós também. Então, nós temos que caminhar juntos para enfrentar mais um problema. Quer dizer, o mundo não sai dos problemas, né? Eu me refiro a AIDS, doença meningocócica, H1N1, Covid, Zika vírus, dengue. Então, é um momento importante e assim vai ser. Por isso, desta nova Secretaria do Estado, que planeja ações para o futuro. Certo. Secretário, quando o Tedros Adhanom faz a sua justificativa sobre esse disparo de alerta, né, que foi dado agora pela OMS, ele fala sobre os novos modos de transmissão ainda pouco conhecidos ou reconhecidos, né, pelas autoridades em saúde. Quais são as lacunas de conhecimento da ciência hoje sobre essa doença e que hoje preocupam vocês especialistas? Toda vez que se depara com uma situação, não é inovadora porque nós vivemos a varíola, né? Lembrando que a varíola
O último caso diagnosticado foi em 1977, tida como erradicada no mundo em 1980. Então, a minha geração viveu esta fase. Então, nós sabemos como lidar com situações parecidas. Agora, a primeira colocação que eu acho oportuna é você nunca desconsidera a importância de doença. Toda doença tem que ser levada muito a sério. Segundo, pelo fato de, felizmente, não ter mortes, você tem que ter o seu sistema de saúde preparado para estar atendendo, internando pacientes. O Emílio Ribas já atendeu mais de 200 pacientes nesse curto espaço de tempo. Então, são providências que as nossas duas secretarias estão tomando em conjunto, no sentido de dar a melhor prevenção e a melhor assistência. Tem mais uma discussão que eu acho que é adequada, a busca de drogas viricidas. Tem uma delas já em pesquisa. Eu quero lembrar a todos que nos veem e nos ouvem que a AIDS começou no início da década de 80. 42 anos depois, 2022, nós não temos vacinas para AIDS. E como nós controlamos essa epidemia? Com medicamentos que diminuíram a transmissibilidade e aumentaram a sobrevida com qualidade e com campanhas de prevenção. Então, imediatamente, nós temos que fazer isso. Estar informando a população com qualidade e com zelo. Ótimo. Eu agradeço demais a conversa, falamos bastante sobre essa doença, a varíola dos macacos. Ainda se busca, como o doutor Davi Uip explicou, um termo mais adequado para se referir a ela, mas conseguimos aqui conversar sobre vários aspectos necessários neste momento. Agradeço demais, doutor Davi Uip, que é secretário de Ciência e Pesquisa em Saúde de São Paulo. Até uma próxima, doutor. Obrigada, Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada.